Hoje eu resolvi falar sobre o movimento das alavancas, pelo seguinte, né? Como vocês sabem, eu gosto bastante de usar alavanca, esse tipo de alavanca aqui, ó, alavanca Selden reta, tá? E assim, eu faço praticamente todas as extrações com esse tipo de alavanca, tá? Mas para a gente poder fazer isso, né, é necessário que você tenha alguns cuidados. O principal deles é na hora de você fazer movimentos de intrusão e roda, na hora que você vai fazer os dentes posteriores, superiores, né? Por quê? Do canino para trás, né, ou seja, pré-molares e molares superiores, você tem uma certa intimidade, esses dentes, né, pelo posicionamento espacial deles, tem uma certa intimidade com o seio maxilar. E esse seio maxilar é um buraco, certo? E muitos pacientes sofrem a pneumatização do seio, né? Você tem um aumento do seio e a raiz fica praticamente dentro do assoalho do seio maxilar. Então, na hora que a gente for fazer o uso de alavancas nessa região, é muito importante tomar cuidado com movimentos de intrusão e roda. Por quê? Se tiver esse assoalho tiver muito fininho, você pode ter uma fratura desse assoalho e o dente ser sugado para dentro do seio maxilar. Tá? Para que isso não ocorra, quando você observa, né, numa radiografia que você tem essa certa intimidade com o seio, você pode usar um fórceps para poder ajudar a fazer o pinçamento e os movimentos de luxação do dente com mais segurança, ou você pode fazer uma odontosecção, tá? Separando as raízes e fazendo movimentos de luxação por dentro da raiz, né? Porque ali você vai ter a separação das raízes e elas vão sair com mais facilidade. Evite movimentos de intrusão e roda lá dentro naquela região, que você pode ter um pequeno acidente, né? E se você não souber fazer a janela lateral, né, na região de ceia para você poder fazer a remoção, aí você cria um problema, né? Muitas vezes você vai ter que chamar um colega buco para poder fazer, né? Eu faço porque eu faço implante, então eu faço enxerto, então a gente acaba fazendo esse tipo de janela. Não tem tanto risco. Mas se você está começando, é muito importante que você planeje bem a sua cirurgia, né? Eu aconselho tirar uma radiografia, principalmente se você está no começo, e observar, né, a relação do seio com esse dente posterior que você vai tirar. Observou que existe uma certa intimidade, né? As raízes estão quase todas lá dentro do seio. Tem paciente que tem pneumatização. Tem a pneumatização do seio. E aí você tem um aumento desse buraco, né? Tem pouco osso de suporte segurando aquele dente. E aí você vai ter dificuldade, né? Na hora que você fizer a intrusão, você pode quebrar, né? Doutora, com o fórceps, Cássio, né? Doutora, com o fórceps também não corre o risco de quebrar a parede? Depende, Cássio, da força que você está usando nesse fórceps, tá? Por isso que a gente fala que não pode pular etapas. Primeiro você tem que fazer a luxação. E a luxação, você não vai botar muita força, você vai fazer os movimentos aumentando a amplitude. Primeiro fazer movimentos de intrusão, aí não tem problema você fazer, porque você está segurando o dente com fórceps, né? Pequenos movimentos de intrusão para poder remover aqueles, como é que fala? Romper, né? Aqueles ligamentos periodontais do ápice do dente. E também causar uma certa expansão ali daquele osso, né? Por isso que você faz os movimentos de intrusão. Por que o osso causa essa expansão? Porque o dente ele é mais duro que o osso, certo? Então conforme você vai dando uma batidinha assim, né? No osso ele vai sofrendo aquela expansão, ele vai amassando, digamos assim, né? Então ele acaba sofrendo aquela expansão, você vai fazendo depois os movimentos de vestibular para palatina, né? E com isso você vai rompendo as fibras devagar. Se você meter força e for de uma vez, você pode fraturar sim a tábua, principalmente a tábua vestibular, tá? Por quê? Porque é a tábua mais fina, né? Então é maciota. Mesmo com fórceps, a gente tem que ir fazendo forças leves, aumentando a amplitude conforme o dente vai respondendo, conforme ele também vai se movimentando. Se você fizer de uma vez, corre sim o risco de você romper a tábua. Eu particularmente gosto muito desse instrumental aqui, né? É um dos meus prediletos, tá? A alavanca Selden reta. Eu uso ela quase em todas as minhas cirurgias, mas nos dentes posteriores superiores a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado porque você pode, nesse movimento que a gente faz de intrusão, né? Que você vai intruir a ponta do instrumental entre o dente e o ligamento periodontal e fazer movimentos de roda,
né, intrusão em roda, você pode causar a fratura dessa cortical, que muitas vezes é fininha, tá? Aí você pode fazer o uso do fórceps, né, quando você, por exemplo, tem esse problema. Quando que normalmente eu uso o fórceps também? Sabe quando o dente ao lado tem um trabalho protético? Tem pivô, tem um pino, que às vezes também não tá lá aquelas coisas, né? Aí você pode usar o fórceps para apreender o dente e não causar nenhum movimento nos dentes vizinhos, né? A gente sabe que por mais que a gente apoie em osso para fazer o ponto de fulcro, para poder fazer o movimento de rotação, você tem esse problema, né? Você tem esse problema de, às vezes, dar uma baladinha no dente do lado. Então, a gente, às vezes, usa fórceps por causa disso também. Mas, bem lembrado, Cássio, pode sim ter fratura. Na verdade, qualquer instrumental que você for usar para fazer luxação em exeres pode ter fratura da tábua, desde que você não use ele de forma correta. Há 2 dias atrás eu falei das alavancas de Potts, que são alavancas que você tem uma força muito maior, né? Porque ela tem um cabo em cruz, ela é um cabo cruzado, então você faz movimentos que você aumenta muito, potencializa muito a força que você faz. Se você usar a força que você usa para fazer a extração com uma alavanca reta, usar numa alavanca de Potts, você fratura o osso. Fratura osso, você pode fraturar a mandíbula, porque a força ela é 3, 4 vezes maior, né? A gente sabe que o fórceps ele já é um potencializador de força. Então, a força que você faz no cabo é X, ela chega na ponta 10x. Imagina aumentar isso mais 3 vezes, né? Então, piora a situação, né? Então, assim, grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? Já dizia o pai do Superman. Mas o que acontece? Para você poder usar coisas que potencializam força, você precisa ter responsabilidade, ter calma, ter tranquilidade para poder fazer a extração. Não é meter o fórceps lá e fazer força por puxar, porque se você fizer isso, você acaba fraturando o osso, né? Aquela região com menos resistência acaba fraturando. Que bom, Cássio, que você gostou, fico feliz. Imagina, não por isso. Fico feliz, agradeço a sua companhia aqui, 12h30 no sábado.